Quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, pela salvação da minha alma. E antes de nos assentarmos, vamos abrir as nossas Bíblias para podermos ler juntamente o nosso texto base para o nosso estudo de hoje. Amém? Amém. Vamos fazer de uma forma um pouco flexível, amém? Nós começamos o culto com 30 minutos de atraso por causa da situação de energia. Então daqui a pouco vai escurecer. Então, para nós não levarmos muito tempo enquanto já anoiteceu, vamos ser flexíveis, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 17. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Então nós vamos dividir assim. O primeiro versículo as mulheres vão ler. Amém? O de número 2, os homens lê. O 3, as mulheres lê. O 4, os homens lê. Assim sucessivamente até concluirmos. Amém? Estamos entendidos? Amém. Mulherada, vamos lá no 3, versículo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17. Amém? Amém. 1, 2, 3. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como tu deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos te. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens e o mundo me deste. Era meu, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Nosso pastor, uma palavra de oração. Pai bendito, mais uma vez nos recorremos a Ti para pedirmos a Tua graça, Senhor. Prepara pouco mais da Tua graça sobre nós nesta manhã, nesta tarde, Senhor. Principalmente para a Tua filha que vai transmitir a Tua mensagem, Senhor, para que ela tenha graça, tenha poder sobre as Tuas palavras, Senhor. Enquanto nós também ouvimos o que o Senhor tem para nos falar, não deixa, Pai amado, que a nossa atenção seja roubada para qualquer situação que não seja esta. Estamos aqui ouvindo atentamente a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amor, peça minha toalhinha na pasta. Minha toalhinha na pasta. Podemos tomar assento com a permissão do nosso pastor, do ministério. Isso. Graças a Deus, hoje, os irmãos, amados, se me ver fazer careta, é por causa dessa luz aqui, viu? Não estou a fazer careta para vocês, tá bem?
principalmente esse lado aqui, quando eu tento olhar, essa coisa aqui está me atrapalhando. Então, se me vê assim, aquela irmã como me olha mal. Não, não pode falar isso, tá bem? É por causa dessa lâmpada aqui. Graças a Deus. Nós aqui tivemos uma série de mensagens que foi intitulada pelo O Novo. Amém? Ouvimos aqui muitos novos. Nova atitude. Mas o que é que nós ouvimos? Além de nova atitude? Nova identidade. Muito bem. Mais o quê? Novo poder. Mais o quê? Nova família. Mais o quê? Nova liberdade. E hoje nós vamos ouvir o novo propósito. Amém? Que é para nós fecharmos essa série de mensagens que tem por título O Novo. Hoje vamos falar sobre o novo propósito. E é justamente por isso que nós lemos em João capítulo 17. O capítulo de João 17, cujo nós lemos aqui, ele está inserido naquilo que é tido como o sermão de despedida de Jesus. É a oração sacerdotal. É aquela oração que Jesus fez após a última Santa Ceia. E antes dele ser levado ao Getsêmani para morrer. Amém? Então, é nesse momento que Jesus está prestes a ser crucificado, é que ele faz essa oração e que é escrito esse capítulo de João 17. É o momento em que Jesus intercede ao Pai por si mesmo, porque ele pede ao Pai pela vida dele mesmo, mas ele também pede ao Pai pelos seus discípulos, os 12 que lhe acompanhavam, mas ele no fim também pede ao Pai pelos futuros cristãos, pelos futuros crentes que ainda haveriam de surgir. Então, dentro desta oração que Jesus está fazendo, sabendo muito bem ele que faltava pouco tempo para ser levado ao Getsêmani e ser morto numa cruz, é que Jesus começa a falar cada palavra que nós lemos aqui. Amém? Então nós já lemos, não lemos tudo por causa do tempo, mas lemos até o versículo 10, que é para nós termos uma ideia daquilo que nós vamos falar hoje. Amém? Não feche a sua Bíblia, por quê? Porque nós estamos sem data show, sem projeção. Então nós vamos precisar da Bíblia aberta para a gente acompanhar. Amém? Muito bem. Então, só para deixar claro, depois se você em casa quiser tomar nota com mais atenção, pode escrever aí nas suas anotações que nessa oração que Jesus faz, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver Jesus orando por si mesmo, orando pela missão dele, pela comunhão dele para com o Pai. A seguir, a partir do versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ver Jesus orando pelos discípulos. Vamos ver Jesus orando pela fé deles, pelo pertencimento deles a Deus. Pode anotar aí, depois em casa você vai conferir isso, amém? Então, sabendo disso, esse texto vai revelar a unidade entre o Pai e Filho. Porque nós sabemos que Jesus veio a este mundo feito 100% homem e 100% Deus. Ele era o próprio Deus. Mas nós vamos ver algo interessante, que é ele intercedendo por si mesmo,
para ensinar a nós algumas lições que nós vamos aprender hoje, fazendo entender e perceber qual era o novo propósito. Afinal de contas, Jesus tinha ficado na terra, tinha tido o seu ministério nos últimos 3 anos, do período que estava na terra, e agora ele vai ser morto. E ele sabe que vai ressuscitar ao 3º dia, mas depois ele vai ser assunto aos céus. Então, sabendo de tudo isso, é que nós vamos ver a soberania e a comunhão ininterrupta de Jesus, que é Deus, com o Pai. Amém? Então, sem mais demora, vamos iniciar. Você que tem papel, tem caneta, pode anotar aí para você não se perder. Amém? Durante esses versículos que nós lemos e que nós vamos falar hoje sobre o nosso novo propósito. Temos uma nova atitude, temos uma nova identidade, temos uma nova isso, mas para o que tudo isso? Para que eu ter uma nova identidade? Para que eu ter um novo poder? Para quê? Para juntar tudo isso e exercermos um novo propósito. Amém? Afinal de contas, se você pega todas essas ferramentas de ter uma nova identidade, de ter um novo poder, de ter uma nova liberdade, mas você não aplica, você não fez nada. Amém? Então, para você aplicar todas essas ferramentas, tem que ser em um novo propósito. E Jesus, o próprio Cristo, é que vai nos ensinar hoje qual deve ser o nosso novo propósito. Amém? Graças a Deus. Deixa eu controlar a hora. Muito bem. Então, essa oração sacerdotal de Jesus mostra que a comunhão com Deus não é um privilégio de filho apenas, mas ela é estendida a todos aqueles que nele crê, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então, essa mesma oração que Jesus fez não é só para Jesus, porque ele é filho de Deus. Não. Ela também é para nós, aqueles que creem em Jesus e professam a Jesus com os seus lábios e que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, o nosso novo propósito de vida, já vamos encontrar logo no primeiro versículo que a mulherada leu aí. Mulherada, fica de olho na Bíblia. Logo no primeiro versículo nós vamos encontrar o nosso novo propósito de vida, que é glorificar a Deus prioritariamente. Vou falar mais uma vez, para aqueles que estão anotando. Em primeiro lugar, o nosso novo propósito de vida é glorificar a Deus prioritariamente. E nós vemos isso logo no verso 1, quando Jesus diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus começa a oração dele com foco na glória de Deus. É assim que ele inicia a oração dele, dá o pontapé da oração dele. E aqui ele entende a missão dele, incluindo a missão de ir à cruz, que está prestes a acontecer. Se você folhear a tua Bíblia, logo em João 18, você já vai encontrar a crucificação de Jesus. Então, ele tem um objetivo principal. Durante todo o período que Jesus esteve na terra, inclusive durante a sua crucificação, Jesus tem um único objetivo, que é glorificar irmão, vocês estão fracos, hein? Jesus tem um único objetivo, que é glorificar e esse também deve ser o nosso objetivo, ou o nosso novo propósito. Porque quando falamos de glorificar a Deus,
vamos entender que o nosso novo propósito não começa naquilo que muitas das vezes é o nosso sucesso, ou na nossa zona de conforto, não. Mas é uma decisão. Vocês percebem que glorificar a Deus é uma decisão. Porque Jesus podia falar: Pai, eu já fiz tanta coisa aqui, já sofri tanta perseguição, já andei para lá e para cá, trabalhei, curei, expulsei demônio, fiz milagre, fiz maravilha. Alivia lá um pouco, né? Deixa lá eu morrer aí, talvez apanhar um AVC, né? Ou o quê? Um infarto, né? É mais rápido. Infartar. Morreu. Sim. Ele poderia procurar aquilo que era mais cômodo para ele. Aquilo que era mais fácil para ele. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele veio a este mundo com um único propósito: glorificar a Deus de forma prioritária. Isso inclui se ele precisasse passar por momentos de aflições. E a morte de cruz foi prova viva disso. Aquela morte, se nós pegássemos aqui um dia só para descrever o que os romanos faziam, as práticas que eles tinham, ao crucificar uma pessoa, irmão, você vai arrepiar daqui do cabelo da cabeça até na unha do pé. Vai arrepiar. Mas Jesus não estava preocupado. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia o caminho dele. Ele sabia o que ele sofreria. Mas no coração dele e nos lábios dele, no momento que ele começa a orar, ele diz: Pai, glorifique a ti, glorifique a mim, para que eu te glorifique. Será que eu e você temos essa atitude? Será que eu e você temos esse propósito? Não é sobre aquilo que nós gostamos, não é sobre aquilo que nós precisamos ou que nós desejamos, é sobre aquilo que é necessário fazer para que Deus seja glorificado na sua e na minha vida. Glorifique a Deus prioritariamente. Vamos lá repetir junto. 1, 2, 3. Glorifique a Deus prioritariamente. Glória a Jesus. Esse é o nosso primeiro novo propósito. Amém? Sairmos daqui hoje, mesmo que algumas coisas nos façam sofrer, mesmo que algumas vezes vamos chorar. Isso é inevitável. É inevitável. Mas que no nosso coração e na nossa mente tenhamos convicção e certeza plena de que a minha vida está sendo para glorificar a Deus. Amém? Ponto número 2, anota aí. O outro nosso novo propósito é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Escreve aí: conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E esse nosso propósito vamos encontrar base no versículo de número 3, que está dizendo assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então, esse ponto número 2, nós vamos falar 5 pontos, estamos no segundo, amém? Esse número 2 vai falar para nós sobre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Por quê? Porque aqui ele toca um ponto muito importante que muitas vezes nós não percebemos, que é sobre a vida eterna. Por isso ele diz: esta é a vida eterna. 2 pontos, olha bem na sua Bíblia aí. Esta é a vida eterna, ou dependendo da versão vai vir escrito: e a vida eterna é esta. 2 pontos. Então ele está explicando o que é a vida eterna. E ele diz
que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso nos chama a atenção, amados, para nós termos a percepção do que é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a vida eterna, ou o céu, assim propriamente dito, é apenas um destino. Como sair daqui e ir a Nampula. Você vai ali no Nagi, compra o seu bilhete, paga e espera o Nagi na paragem, porque você tem um destino, que é sair de Pemba a Nampula. E às vezes nós tratamos a vida eterna exatamente assim, como se o céu fosse apenas um destino, que nós vamos para lá. Ah, o céu é uma bênção, glória a Deus. Sim, quando nós morrermos, vamos lá morar com Jesus no céu. E nós começamos a tratar isso como se o céu fosse um lugar onde nós vamos tirar bilhete e vamos ir para lá quando nós morrermos. Isso não é verdade. O céu, a vida eterna, ela é algo relacional. Percebam bem o que eu estou explicando, vou falar mais uma vez. Ter a vida eterna ou ir para o céu não é sobre ter um lugar para ir, mas é sobre ter um relacionamento em que você e eu possamos conhecer a Deus de forma íntima. Até nós começarmos a ver a vida espiritual não só após a morte, mas agora. Estão entendendo, amados? Não podemos fazer isso como se o céu fosse apenas um destino. Ah, sim, lá no céu, né? Lá, tá bom. Não! Para nós irmos para este céu, para nós herdarmos a vida eterna, não se compra bilhete, meu querido. Nem se você juntar todo o dinheiro que você tem e trazer aqui e dizer, pastor, eu estou a pedir, me dá lá um bilhete para eu entrar no céu. Nem todo o seu dinheiro, nem todo o seu patrimônio, nem se você emprestar dinheiro no banco, não será suficiente para você herdar a vida eterna. Mas se você tiver relacionamento, aleluia, e você conhecer a Deus, aí sim, a sua vida após a morte não terminará aqui, mas terminará com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Com os querubins e os serafins cantamos santo, 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 numa mesa bem bonita que Ele vai colocar e nós vamos nos assentar, aonde a palavra de Deus diz que o próprio Jesus vai nos servir. Glória a Jesus! Eu amo esse Deus, porque é sobre ter relacionamento com Ele. Então, isso é o segundo propósito que nós precisamos entender. Precisamos conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Agora, eu quero te instigar em alguma coisa, fazermos pensar juntos sobre algo. Estamos dizendo que é sobre conhecermos a Deus, amém? Para você conhecer alguém, você precisa de o quê? De o quê? Não, irmão, não pode ter medo, não. E o quê? Para você conhecer alguém, tem que ter o quê? Relacionamento. Você não conhece ninguém até você se relacionar. Por isso que muita gente fofoca. Ah, não gosto da irmã da Nisa. Vi ela passar ali, viste como ela passou? Você já conversou com ela? Já lhe deu a paz? Já procurou ter relacionamento? Não. Então só fala, barato. Se calhar no dia ela estava com dor de barriga, por isso estava assim. E você ia pensar que ela, não é boa pessoa aquela ali. Já viu aquele evangelista Marcelo? Sempre termina o culto, vai no carro dele. Tá, abrir portas, aquele nada. Já tiveste relacionamento com ele? Não teve. Então aquilo que você fala,
Agora, se o irmão evangelista Jumi falar algo sobre a irmã Danisa, aí sim, aquilo que ele vai falar vai ter peso. Por quê? Porque ele tem o que com ela? Relacionamento. É a mesma coisa que Mamá Teresa vir aqui nos contar alguma coisa da Kátia. Vai ter peso. Por quê? Ela tem o que com a Kátia? Relacionamento. Então, para você falar de Jesus, para você viver Jesus, para você estar na presença de Deus, você precisa ter com Ele relacionamento. E aí eu vou falar a última coisa, vamos fechar esse tópico. Que é o quê? Amados, para nós termos relacionamento com Jesus, nós precisamos procurar o quê? Ter experiência com Deus. Amém? Você não pode ter relacionamento com Deus baseado na experiência do outro. Amém? Para você ter relacionamento, você precisa ter experiência com aquela pessoa. Quando você namora, você manda a sua irmã ir no seu lugar? Lá no encontro com o namorado? Costuma mandar alguém? Você sozinho aqui? Vai. Porque você quer ter o quê? Uma experiência. Que ele vai te olhar, quando te ver, vai dizer: uau, minha princesa, você tá linda. Borboletas no estômago. Isso se chama experiência. Por isso que quanto mais você tem experiência, ao longo do tempo, você constrói um relacionamento. Agora, nós queremos ter relacionamento com Jesus, mas não queremos ter experiências com Jesus. Aí vira aquele famoso irmão 6 horas. Conhece o irmão 6 horas? Conhecem? Amado, já vais aonde? Tô aí na oração de manhã. Ih, graças a Deus. 6 horas por mim lá, hein? Amado, estás aí aonde? Tô aí no culto dos jovens. Ih, que bom, graças a Deus. Ora por mim, hein? 6 horas lá pra mim, hein? Não esquece não, hein? Eu e você aqui, Aí você vira o irmão 6 horas. Tudo é 6 horas por mim, 6 horas pra mim. Amado, como é que essa pessoa vai ter experiência com Deus? Se ele está passando a oportunidade de ter experiência com Deus para outro. E aí nós começamos a cair numa armadilha muitas das vezes. E temos que ter cuidado. Senão, qualquer coisa que aparece na nossa vida, eu tenho que ir lá porque o pastor tem que orar por mim. Ih, nada. Deixa ela ligar para minha colega aqui, nada. Aquela ali, não. Tem que jejuar comigo 7 dias, porque senão, nada. Esse problema aqui não vou ultrapassar. Nada. Quando eu chegar na igreja e apanhar aquele ancião, eu vou lhe dizer: amado, tem que entrar em campanha de oração pela minha vida, porque eu estou com uma tribulação grande. Quando eu apanhar o evangelista, eu vou dizer: evangelista, anda cá, vamos lá expulsar, tem um demônio aí. Ei, misericórdia. Então tudo que você precisa, você joga para o... E qual experiência você tem? Aquele dia que o evangelista Jumi expulsou o demônio, você viu? Ele disse: sai! O demônio... aquele dia que o evangelista Marcelo pregou aqui, você viu? Muitas vidas aceitaram Jesus. Ei, você viu? Passou aquele dia, orou pela porta de emprego, já teve 5 irmãos que conseguiram emprego. E você fez o quê? Nada. Procure ter relacionamento com Deus. Procure ter as suas experiências com Deus. Há batalhas e há lutas que Deus permite que nós passemos, que é para nós nos achegarmos à presença dEle. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu gemido, Ele quer colher as suas lágrimas. Para o tempo todo de pedir socorro para todo mundo e você não ter experiência com Deus. Não é para ir lá dizer que, mas me dizer... Faz favor.
Então, aqui sim, os homens de Deus, mulheres de Deus, trabalhamos na casa de Deus para isso sim. Mas isso não é motivo para você se acomodar, sentar e... tá me doendo pé. Liga lá para o evangelista. Essa sua boca aí, essa sua oração, que oração é essa que só o evangelista faz que tem poder? Em nome de Jesus, vamos procurar conhecer a Deus e fazer a vontade do Pai. Amém? A seguir, ponto número 3. Cumprir o chamado e missão. Anota aí, cumprir o chamado e missão. Eita. Não tem problema, vou. Deixa eu vou arrumar. Calou-se. Pronto. Nós vamos encontrar isso no versículo de número 4. Alguém aí com a voz forte para ler? Versículo 4. Nessa palavra de Deus, eu me fiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? Cumprir o chamado e a missão. Jesus está orando ao Pai, Deus, e Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Por que Jesus completou a obra? Porque Ele fez uma coisa, ou melhor, Ele teve uma atitude. Porque Ele precisou ter essa atitude várias vezes para completar a obra, que foi obedecer. Não é possível o seu chefe te mandar ou te dar uma missão e você completar aquela missão sem obedecer aquilo que ele te mandou fazer, certo? Senão você vai fazer outra coisa. Amém? Então o mesmo acontece com Jesus. Jesus está dizendo para Deus Pai: eu completei a obra. Amém? Amém? E aqui nós estamos falando sobre missão e propósito. Jesus concluiu dizendo que cumpriu a sua missão. E ele não apenas conheceu o Pai, mas ele obedeceu o Pai até o fim. Amém? Amém. Então, nós vamos ver que o novo propósito que recebemos em Cristo envolve agir, envolve uma ação, porque quem obedece, obedece a algo. Amém? Então, para que nós possamos cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito, nós primeiro precisamos lembrar que nós devemos obedecer. Aquele que tem relacionamento com o Pai, aquele filho que tem relacionamento com o Pai, mas que sempre na hora que o Pai manda uma coisa ele não obedece, o Pai gosta dele? O pai e a mãe sempre gostam do filho que é o quê? Ah, irmão, fala lá bem. O pai e a mãe gostam do filho que é sempre mais o quê? Obediente. Ai, a gente ama. Vai lá, criança vai. Vem aqui, criança vem. Pega isso, criança vem. Não pega, não pega. É uma bênção. Amém? Então, da mesma forma, é o papai do céu. Ele fica muito feliz quando nós somos filhos obedientes. Por quê? Porque ele sabe que se ele te mandar fazer algo, você vai obedecer, você vai fazer. E se você fazer, você vai fazer o quê? Cumprir o seu propósito ou a sua missão. Por que tem gente que passa anos e anos e anos na igreja e não faz nada? Provavelmente porque é um filho, uma filha Eu já conheci inúmeras pessoas, queridos e queridas, que estão anos na igreja. Poderiam estar voando, não é voando na peneira não, tá bom?
é voando no mundo espiritual. Quer dizer, poderia já ter alavancado a sua carreira de fé, mas sempre continua estagnado, porque essa pessoa é desobediente. Dói, né? Dói ouvir, porque às vezes eu sou desobediente. E eu creio que nós, outros que estão sentados aqui, também são de vez em quando. Mas isso nos afasta de cumprir a missão, nos afasta de cumprir o propósito. Então, quando nós vamos ver pessoas na Bíblia que foram chamadas para cumprir uma missão, cumprir um propósito, além de obedecer, essas pessoas tinham algo em comum. O que será que elas tinham em comum? Vamos lá pensar junto. Moisés, quando foi chamado por Deus para ir até o Egito e libertar o povo de Israel, o que ele estava fazendo? O quê? Não, amado, você não entendeu a pergunta. Vamos lá. Quando Deus se revela na sarça ardente, que queimava e não se consumia, para Moisés, a fim de entregar Moisés uma missão, que era libertar o povo de Israel. O que Moisés estava fazendo? Estava o quê? Pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Glória a Deus, segura aí na cabeça. Vamos mais adiante. E Gideão? O anjo veio para falar com Gideão. Gideão estava onde? Plim, 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 plim. Procurando referência bíblica. Plim, 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 plim. Pastor já salvou vocês. Estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Vamos a seguir. Pedro, André, Tiago, João, quando são avistados da areia da praia, para que Jesus os chamasse para ser pescadores, não só de peixe, mas agora pescadores de homens. O que eles faziam? Pescavam e estavam consertando e lavando as suas redes. Vamos mais adiante, para você não dizer que é coisa da cabeça da irmã Yasmin. Davi, quando recebe na casa dele a visita do profeta, que veio derramar óleo ungido sobre a cabeça dele, para ungir o rei de Israel, aonde ele estava? Mais um pouquinho, Eliseu. Quando Elias foi chamar Eliseu para o seu ministério profético, aonde Eliseu estava? Quando Elias foi chamar Eliseu para o seu ministério profético, Elias encontra Eliseu fazendo o quê? Arando a terra com os bois. Vocês conseguiram perceber alguma semelhança entre todos esses? Amém. Qual semelhança? Todos estavam em? Irmão, tá com preguiça. Todos estavam em? Não, ainda, tá fraco. Todos estavam em? Ação. Isso porque nós não falamos nem metade, tá bom? Não falamos nem metade. Mas todos esses nós vemos que para cumprir o seu chamado e a sua missão, homens e mulheres que Deus levantou na Bíblia, para cumprir um propósito, uma missão, eles estavam em ação, estavam trabalhando, quando Jesus os chamou. E você e eu? Queremos uma missão, queremos ter um propósito lindo. Aonde Jesus tem nos encontrado? No TikTok. Aí lá vem Jesus, hoje eu vou encontrar minha filha.
porque eu quero entregar a ela uma missão. Aí Jesus te encontra lá. Como conquistar o amor em 10 dias? Jesus chega e diz: não estamos juntos. Jesus chega para você, homem, dizer: o meu servo precisa amadurecer, eu vou dar uma experiência nova, uma missão para ele. Como o quê? Deixar uma mulher louca por você. 5 passos. Brincadeiras à parte, meus queridos. Se eu e você queremos ser chamados para uma missão, se eu e você queremos ser confiados algo grande, como esses homens e essas mulheres da palavra de Deus foram, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Salvador da tua vida, precisa te encontrar em ação, precisa te encontrar trabalhando. Aonde? No serviço, carregando brita. Não necessariamente para Deus. Isso inclui o que, irmã Yasmin? Inclui viver uma vida de santidade, inclui viver um novo propósito. Tudo aquilo que é novo chama algo novo. Amém? Tudo aquilo que é novo chama algo novo. Então, o novo propósito exige uma vida distinta, separada, santa e exclusiva. É por isso que Jesus está dizendo: Pai, eles receberam e eles creram na sua palavra. Por isso eles estão separados deste mundo. Nós também devemos ser assim. Devemos ser separados deste mundo. Esse aqui não é um tema novo, por isso eu nem vou me alongar. Não é um tema novo que você ouviu hoje pela primeira vez. Eu não acredito nisso. Sempre na igreja nós estamos batendo nessa tecla. Meus queridos e minhas queridas, para nós vivermos a nossa vida cristã na plenitude que Deus tem para nós, nós temos que nos separar deste mundo. Como, irmã Yasmin? Na maneira de agir, na maneira de pensar, mas o quê? Isso, na maneira de falar, mas o quê? Como? Disse na maneira de olhar. Mais o quê? Vamos, amados, sem medo. Mais o quê? Na maneira de vestir. Mais o quê? A maneira de fazer negócio. Ui, essa foi séria. A maneira de fazer negócio. Mais o quê? Maneira de rir. Irmão, como é que fica isso aí agora? Epa, agora eu flutuei aqui, nunca vi nada. Não tem base bíblica para explicar aos crentes qual é a maneira de rir. A maneira de rir, meu Deus. Tá certo. Se calhar ele já viu uma maneira de rir que não está vendo. Muito bem. Então, tudo isso são formas que nós devemos usar, buscar, estarmos separados para Deus, amém? Não podemos, amado, nunca estarmos semelhante ao mundo. Em qualquer uma dessas coisas que foram mencionadas por vocês aqui. Se eu falo como uma pessoa que não tem o temor de Deus, se eu me visto como uma pessoa mundana, eu passando na rua com a minha sainha, a mundana, a prostituta passando na rua com a sainha dela, é a mesma coisa. Eu estou sendo separada? Ah, não, mas Jesus está no meu coração. E Satanás está nesse pedaço da saia que faltou. Porque se Jesus está no coração,
Só pode que Satanás pendurou aí, rasgou aquele pedaço da saia. Ah, não, mas é porque eu, irmã, tô assim porque... Vocês sabem, né? Tô na prova. Por isso tô a usar assim, porque quem sabe? Aí vem aqui, em vez de atrair uma mulher abençoada para a sua vida, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem princípios e projetos no coração, atrai o quê? Rixosa. Provérbios diz rixosa. Vale a pena morar num deserto do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Você está chegando na porta... Ai, Jesus, né? Você mesmo é que atraiu. Porque não quer viver de forma separada. Isso inclui aquelas coisas que a gente anda vendo no telefone, tá? É porque é muito bom vir aqui na igreja, usar vestido aqui, blusa aqui, amarra lenço. Mas se você dizer assim, amado, pode me emprestar o seu telefone 1 minuto? Quero ligar para meu esposo, me acabou o crédito. Não, meu telefone? Não está bem, amém? Até começa a tremer. Porque se você pegar o telefone, basta desbloquear a tela, começa de Deus vai dizer em 1 Coríntios 10:31, aquela famosa frase que nós gostamos, que o apóstolo Paulo falou: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façam qualquer outra coisa, façais tudo para... Ai, que lindo! Amém? Último ponto. Ponto de número 5. E eu já vou encerrar. Para nós vivermos um novo propósito, nós precisamos participar da glória de Cristo Jesus. Precisamos participar da glória de Cristo. Está baseado no versículo de número 9 e 10, que diz: eu rogo por eles, eu tenho sido glorificado por meio deles. É aqui Jesus dizendo que através dos discípulos o nome dele era glorificado. E esse texto bíblico que nós acabamos de falar, fala bem sobre isso. Qualquer coisa que vamos fazer, devemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. Por quê? Porque a obediência, ela não é uma atitude isolada. Obediência é um estilo de vida, amém? É um estilo de vida. Ou você tem esse estilo de vida ou você não tem. Porque se você obedecer hoje e amanhã você não obedecer, você não é obediente. Sabia? Você foi obediente naquela ocasião X e Y, mas você não é uma pessoa obediente. Para você ser uma pessoa obediente, você tem que ter um único comportamento que se chama obedecer. Porque senão eu posso fumar suruma hoje e amanhã não fumar. Então eu não sou fumante. Não, você é fumante. Amém? Ah, eu vi pornografia ontem, mas hoje ainda não vi. Não, mas você tem um vício da pornografia e precisa de ajuda. Por quê? Porque para nós sermos definidos como algo que somos, aquilo deve ser um padrão de repetição do nosso comportamento. Um estilo de vida. Aqueles ali da igreja Alfa e Ômega Assembleia de Deus de Pemba nessa... Pode ser visto só.
estão no relacionamento com Deus e quer saber qual é a diferença entre relacionamento e comunhão com Deus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a Bíblia nos fala que não temos que glorificar o nosso Deus com todo o nosso corpo. E falou-se de separação das nossas famílias. E nós temos que se apresentar como pessoas separadas. Então, as pessoas que levam uma vida mundana, sabendo que é cristão, dizendo que nós professamos a mesma vida que nós professamos. Como é que nós podemos chamarmos e termos ou outro nome, sabendo que ainda não podemos dar uma igreja? Porque a Bíblia nos fala que não devemos amar o mundo A, mas ainda existe. É melhor aquelas pessoas que são convertidas a muito tempo, mas a vida mudar, ou a vida mudar, não querem deixar. Tem uma mão aqui levantada. Irmão Nito. Vamos ouvir mais esse. Amém. Eu quero saber como é que uma pessoa pode conhecer o seu propósito de Deus. Hoje, podemos dizer que ele está com uma coisa, uma palavra, nem que seja nosso desejo de estar com uma palavra, mas nós temos que pegar Deus não me chama para ser um evangelista, mas eu tenho que você é evangelista. Então, eu quero saber, e como eu posso saber que, na verdade, esse é o meu propósito. E esse é o meu propósito. Deus que você está aqui, mas não está com o meu propósito. Amém. Amém. Vamos responder essas questões? Se tiver mais uma ou no máximo duas pessoas, vamos ouvir após, amém? Então, vamos começar de trás para frente. O amado, se eu percebi bem, fez duas questões, amém? Primeiro, como uma pessoa pode conhecer qual é o seu propósito em Deus, certo? Como é que você pode conhecer? E depois, se você tem, por exemplo, o desejo de ser um evangelista, mas se calhar Deus não tem esse desejo sobre você. Então, como você pode saber se aquilo é o que Deus tem para você ou não? Teve aquele desejo, mas Deus não é aquele propósito que Ele chamou para ele. Ah, ok. Você tem um desejo, mas não é aquilo que Deus te chamou. Deus mandou você ser pastor e você quer ser evangelista. Oh, amém. Graças a Deus. Tem. Vocês aí que estão rindo aí, tem a mesma dúvida, só que tem vergonha de perguntar. Amém? Vamos lá, eu vou começar a responder e depois os amados vão ajudando, amém? Mas primeiro, como conhecer o seu propósito em Deus? Eu vou falar da minha experiência pessoal, amém? Eu e Yasmin. Na minha fase da adolescência e a minha juventude, eu tinha uma sede muito grande em saber qual era o meu propósito. Para que eu fui chamada? Será que eu fui chamada para cantar? Será que eu fui chamada para pregar? Será que eu fui chamada para ser diaconisa? Será que eu fui chamada para
Ser da recepção? Será que eu fui chamada para ser da equipe da mídia? Tudo isso. Eu tinha muitos questionamentos. Deus, qual é o meu propósito? O que o Senhor tem para a minha vida? E aí eu já vou responder a sua segunda pergunta, que é: aquilo que está no meu coração, que eu tenho vontade de fazer, enquanto não é aquilo que Deus tem para mim como propósito. O que eu quero te dizer? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Amém? Grava isso. Agora abre uma outra janela na sua mente. Por quê? Porque para você saber qual é o seu propósito em Deus, não existe receita mágica. Faça isso e saberás o propósito de Deus para você. Não. Para você entender e compreender o propósito ou a missão que Deus tem para a sua vida, isso é revelado a você à medida com que você se aproxima de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me separo do mundo, quanto mais perto do meu propósito eu estou. Então, respondendo a primeira pergunta, se eu fosse te falar como descobrir o meu propósito, eu diria a você algo muito simples: aproxime-se de Deus, dedique-se na presença de Deus, e à medida com que você se aproxima dele, ele vai revelar a você o propósito pelo qual você foi chamado. E aí a segunda resposta da segunda pergunta: por que eu citei esse versículo? Que o coração do homem é enganoso. Porque quando você está longe de Deus, o seu coração tem tendências enganosas. Porque aquilo que está dentro do teu coração, normalmente é um desejo que está mais ligado à sua satisfação pessoal do que ao propósito espiritual. Mas quando você se aproxima de Deus, a tendência é que Deus coloque no seu coração o desejo de desempenhar o propósito pelo qual você foi chamado. Não sei se está difícil, talvez meu marido que é pedagogo tem que me ajudar. Meu amor, você que é um pedagogo, tem que ajudar talvez para se fazer entender. Mas para mim faz muito sentido, é muito claro isso. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu no meu coração, quanto mais Yasmin buscava Deus, quanto mais eu me aproximava de Deus, quanto mais eu me separava do mundo, e o mundo me criticava e dizia: lá vai a crentona. Eu dizia: sou eu mesma. Lá vai a santona. É assim que me chamavam, sabia? Lá vai a santona crentona. Quanto mais eu me separava, mais perto do meu propósito eu estava. E Deus foi me mostrando isso pouco a pouco. E foi colocando dentro do meu coração um desejo cada vez maior de cumprir o meu propósito. Qual é o seu propósito, irmã Yasmin? É o que eu estou vivendo hoje. Mas é o quê? É cantar? É pregar? É limpar a igreja? Não. Não é uma coisa. Eu, Yasmin, hoje vivo na plenitude do meu propósito. Porque estou cumprindo a missão a qual Deus me deu. Estão a entender? Nem sempre é algo tão óbvio, amados. Com Deus, às vezes, as coisas não é muito 1 mais 1 é igual a 2. Estão entendendo? Sim, acrescentando também, o propósito da faca é cortar. O propósito da luz é alumiar. Não é assim? O propósito da cadeira é nós sentarmos em cima dela. O propósito da bola é correr no meio do campo. Então, se a bola
se fosse pessoa, nós estivéssemos no campo, tratando os loucos, sendo chutados e tudo mais, a bola seria infeliz. Para o crente também é a mesma coisa. Lemos ali em João capítulo 17 que nós somos chamados para glorificar a Deus. Todos nós temos que glorificar a Deus. Mas como nós glorificamos a Deus? É o propósito de Deus na tua vida. Não sei se me entende, meu querido. A mim, Deus me chamou para pastorear, para liderar. Isso foi se aprimorando com o passar do tempo. Houve um tempo em que alguém me disse: Daniel, um dia você vai ser pastor, você vai ser pônico. Não quero saber disso. Tudo que eu quero ser é ser engenheiro informático. Tem que esperar. Falava assim, e me preparei e entrei numa escola para isso e tudo mais. Mas com o passar do tempo, Deus usou uma irmã e aquela irmã disse: Daniel, com profecia, você vai ser pastor num programa de oração em jejum. Eu não me via sendo pastor. Tinha as minhas dificuldades, tinha os meus projetos, os meus sonhos. E Deus foi me cercando. De repente me ligaram para o Brasil: Daniel, vem aqui estudar teologia para você se preparar para ser servo de Deus. Quando eu estava aqui em Moçambique, do nada, alguém me disse: Daniel, ocupa esta posição aqui na casa de Deus. As coisas foram se alinhando e eu percebi que Deus estava me chamando para ser o quê? Agora, você tem que procurar saber aonde Deus está me atraindo. Existe esse amor constrangedor de Deus que vai nos atraindo, vai nos atraindo. De repente você fala de Jesus para alguém, você se sente bem, parece que realizou um grande sonho da tua vida. É evangelista. É evangelista mesmo que você procure outra coisa, é grande evangelista. Então, temos que ver aquilo que nos deixa feliz fazendo, nos sentimos que estamos servindo a Deus e Deus vai nos conduzindo a fazer. Não sei se me fiz compreender isso. Todos nós temos que ficar atentos, amados. Já falamos sobre nós aqui. Falamos aqui. Todos nós aqui temos dons e talentos. Cabe a nós entendermos que o Espírito Santo vai falando sobre nós. Pastor, eu tenho um grande desejo de pregar a palavra ali no púlpito. Eu acho que eu sou um ensinador, mas não começa dali. Começa num grupo de 3 pessoas abrindo a Bíblia, falando das grandezas de Deus, e as pessoas dizem: uau, quando você ensina, tudo faz sentido na minha vida. Só se entender, amados. Acho que foi o amado aqui que pregou no outro dia que nós temos que começar com as coisas menores para irmos para as coisas maiores. Amém? Esse é um grande problema, por isso que existem lutas nas igrejas, brigas nas igrejas. Queremos o microfone, queremos o cargo. Eu quero ser também evangelista, por que não me consagram? Mas trouxeste quantos para a igreja da cidade? Quantos? Você é um grande evangelista, mas estamos a ver aqui no culto 4 cadeiras em branco. Você nunca trouxe nem uma sequer viva alma. Alguma coisa não está? Amém? Então vamos começar nas coisas pequenas. Aquilo que você se sente bem, Deus vai lhe dando sonho, você vai se sentir atraído por Deus, vai fazendo essas coisas. Para aqueles que se sentem sempre pastores, uma vez eu li num livro e fez muito sentido para mim. Se você se sente que é um líder, um ensinador, quando você for fazer uma dessas ações, as pessoas precisam confirmar o seu ministério. Não você na sua loucura dizer que eu sou isso. Não. As pessoas têm que dizer: amado, quando você me chama, liga, procura saber como eu sou igual, eu confirmo que você é um líder na minha vida. Estamos entendendo, amado? É assim como eu comecei a ouvir algumas coisas. Agora, quando você ensina, eu não gosto tanto quando você prega, mas quando você ensina, Deus abre os meus olhos. Eu comecei a perceber que eu sou um ensinador. Amém, amados? Amado, eu me dei para isso, mas já estava percebido. Deus te abençoe. Agora, tem uma outra pergunta ali, posso ajudar, meu amor? Sim. Do nosso amado, sobre os irmãos que se dizem ser crentes, mas têm comportamento mundano. Paulo falou: todo irmão que dizendo-se ser irmão, mas pratica qualquer uma dessas coisas, lá em 1 Coríntios, acho que no capítulo 6, eu estava aqui a procurar referência, seja o sede, que é bebedeira,
homossexualismo, fofoca, murmuração, considere como ímpio, gentil. Amém? Mesmo quem venha na igreja, nós glorificamos a Deus que ele venha na igreja para se arrepender. Afasta daí. Mas se ele não se arrepende, Afasta daí. pratica qualquer uma dessas coisas é ímpio. E Paulo piora, ele diz assim: nem sequer com ele, ou mais de bebais. Fica longe. Não somos nós que estamos sendo radicais. A verdade nós colocamos panos quentes no que a Bíblia diz. A Bíblia é mais radical que nós. Se existe algum irmão que é fofoqueiro, que é bêbado, que é não sei o quê, mesmo sendo chamado ao arrependimento, não se arrepende, é gentil. Deus abençoe. Foge dele. Mas ele perguntou mais outra coisa, meu bem. Pode responder que você é mais resumido. Mulher dá muito detalhe. Então, eu vou querer falar tudo nos mínimos detalhes. Sim, ele perguntou a diferença de relacionamento e comunhão com Deus. Qual é a diferença? É a mesma coisa. Amém? O relacionamento que nós temos com Deus nos leva a termos a comunhão com Ele. Mesma coisa nós usamos no campo vertical e no campo horizontal. Horizontal é entre aqui os irmãos. Meus irmãos, cada culto que passa, cada domingo que passa, quanto mais eu converso com a irmã Lucida, quanto mais eu converso com o David, converso com ele, eu me sinto em comunhão com ele. Estamos entendendo, irmãos?